Olá pessoal, meu nome é Camila Rebola, sou arquiteta urbanista e professora da matéria de desenho auxiliado por computador. Vamos lá? Essa sequência da aula 1 é uma sequência de exercícios em que estaremos utilizando os comandos da interface aqui do Draw e Modify, que é desenho e modificação. Tá? Vamos primeiro ao desenho. Cadê? Deixa eu encontrar o primeiro desenho. Nosso primeiro desenho é este. É um desenho simplesmente com linhas, em que eu vou trabalhar com horizontais e verticais. Vamos inicialmente desenhar essa representação gráfica com linha. A linha, ou qualquer outro comando aqui, eu posso trabalhar clicando aqui em cima ou digitando o texto aqui. Sempre, mas sempre mesmo, olhar o que está sendo falado nessa linha de comando. Ele fala para mim, line, specify, first, point. Especifique o primeiro ponto. Então, vou clicar o primeiro ponto e vou mexer meu cursor. Como eu quero que ele fique para horizontal aqui, para a direita, eu vou simplesmente, se eu parar o cursor, não vou ter a certeza da exatidão de estar reto. Então, existe um comando chamado F8, que é o orto. Se vocês observarem aqui, a hora que eu clicar no teclado, ele vai aparecer F8, ele aparece azulzinho aqui. E ele trava na horizontal e na vertical, tá? O que nós iremos fazer agora? Ou a gente dá um clique em um segundo posicionamento, ou a gente dá um valor. Dou a direção, dou 20, Enter. Ele representou 20 unidades para a direita. Agora eu quero para baixo 20 unidades. Eu dou 20, Enter. 20 para a direita, Enter. Reposicionar aqui, 20, Enter. 20, Enter. Vou para baixo. E vou para o lado esquerdo, 60. Eu poderia simplesmente ou reposicionar aqui, subir o meu cursor e digitar 60, ou se tiver habilitado seus comandos de precisão, eu clico esse ponto verde. Se eu passar o cursor, ele aparece triângulo, ele aparece, vamos ver se ele aparece outros pontos aqui. Essa ampulheta, que ele está dizendo que está encostando. Ponto do meio, endpoint, ponto final. Vamos clicar aqui, ok? Quero parar, dou um Enter. Estou com a minha peça representada aqui. Vocês vão falar para mim, mas está diferente. Nós simplesmente seguimos os valores existentes neste primeiro desenho para o segundo desenho, ok? Então, vamos marcar aqui no lado quais comandos nós utilizamos. O comando, vou puxar aqui para baixo, nós trabalhamos com o comando F8, ortogonal, que ele fica horizontal e vertical. Quais outros comandos? Deixa eu ampliar aqui. Trabalhamos com line. O atalho, vou pôr aqui do lado, que é interessante vocês estarem trabalhando com comandos de atalho, que ele facilita, ele agiliza, e essa é uma das funções do AutoCAD, é agilizar a função de desenho, é acelerar o processo de representação. Quanto mais rápido tiver o seu desenho, melhor para você, menos tempo você vai utilizar. Tá? Então, aqui nesse primeiro desenho, utilizamos o comando F8, que ele deu horizontal e vertical, demos os valores, e comando linha. Tá? Então, tá, vamos para mais um desenho. Deixa eu pegar mais um desenho aqui. Vou pegar esse outro desenho, vou colocar aqui para baixo, vou copiar. Olha lá, o que eu fiz? Vou relembrar os comandos aqui, ó. Eu quero pegar esta imagem que está na minha tela e deslocar para a direita. Então, eu vou selecionar, clico, puxo, a hora que ele aparece verde para cá, ele selecionou, tá? Clico nesse primeiro comando, ou dou
M Enter, dou um ponto de referência, lendo aqui embaixo, ó, move, specify base point or distance. Eu clico no ponto ou desloco ele para o outro ponto. Ok? E vou fazer a mesma representação. Esse elemento aqui de cima eu quero copiar, porque mais para frente eu vou dizer para vocês quais comandos eu utilizei. Então, eu vou selecionar, vir aqui em cópia, ou vou digitar CO, clico, dou um ponto de referência, desloco por mais para cá, assim. Por um pouquinho mais para a direita, porque eu acredito que ele vai atrapalhar ali, tá? Vou manter o F8 habilitado e o comando linha, que são dois comandos que iremos utilizar. Vamos pelo atalho, L Enter, ou aqui em cima, L Enter. Vamos começar por esse ponto inferior aqui. Clico nele, o meu F8 eu desabilitei, habilitei, desabilitei. Ó, habilitei, desabilitei. Vou subir 40. Vou para a esquerda 30, subo 30, vou para a direita 40, sempre dar a direção, o valor Enter. Dou a direção 70, Enter. Dou a direção 20, dou a direção aqui à esquerda, 20, Enter. Subo 20, Enter. Não desabilitei o comando. Leiam aqui embaixo, ó, que ele continua habilitado. 20, direção, Enter. 20, direção, Enter. Ou eu clico aparecendo Endpoint, que é esse ponto final aqui. Ou eu dou o valor de 30, Enter. Opa, 30, Enter. Quero parar o comando, Enter. Quais comandos utilizamos aqui? Utilizamos o F8 e o linha, certo? Vamos pegar outra imagem. Vou pegar essa imagem, vou mover com M Enter. Vou desabilitar o F8 para poder deslocar para cá, um pouquinho mais para o lado para ele ficar alinhado. Copiar, CO, clico e vou deslocar aqui, certo? Aqui também iremos utilizar o comando F8. Iremos habilitar e desabilitar o comando F8. Porque essa parte inclinada, nós iremos usar linhas auxiliares e posteriormente iremos deletar, tá? Então, vamos lá. Comando F8 e linha. Vamos começar por essa parte inferior aqui do nosso desenho. Vou desenhar, habilitar o F8 novamente. 45 para a direita, Enter, subo 15 e vou seguindo meus valores conforme vai sendo apresentado na tela. Interessante aqui, ó, após eu terminar esses 4 desenhos, eu vou mostrar onde configura esse ponto verdinho aqui, esse midpoint, esse endpoint, ponto a tangente, onde que eu configuro isso? Mas mais adiante, só terminar esse desenho, esses 2 próximos desenhos a gente configura. O legal é aqui, ó, se eu parar o cursor em cima do meu ponto de referência, porque eu sei que eu quero pegar esta descida aqui, eu sei que ele vem 15 e mais 15, então total 30. Eu paro o cursor aqui, deu uns segundinhos, e puxo mais ou menos reto. Quanto mais reto, melhor. Ele vai ficar uma linha verde tracejada. Posso clicar, que eu tenho certeza absoluta que ele vai ter 30 na vertical. Ok? E vou continuar meu desenho. Para a direita, 15. Subo 45. Aqui, eu faria o quê? Eu vou mudar, colocar uma outra configuração aqui, pegar um outro layer, mais para frente veremos o que são esses layers. Pegar um layer fino, só para a gente mudar a cor para
ficar fácil a identificação. Eu clico aqui novamente e vou usar duas linhas auxiliares para criar essa diagonal. 30 e 15, certo? Criei duas linhas auxiliares. Clico neste ponto e neste. Enter. Venho e deleto essas duas, certo? Vou refazer para vocês entenderem. Subo 30, vou 15 para a direita. Opa, acho que não foi 15, hein? 15. E ligo os dois pontos e deleto a linha auxiliar, certo? Vou retornar a minha linha do zero. Pronto. Agora ela voltou às características iniciais. Vamos continuar nosso desenho. Ele vem 60. Opa, ele ainda está no layer antigo. Layer 0. Linha 60. Enter. Tá? Aqui eu vou mudar novamente, só para... Eu não vou mudar, não. Eu vou manter. Dá para fazer também assim. Fiz de uma maneira trocando layer, agora eu vou usar sem trocando layer. Vou descer 30 e vou 15. Fecho os dois pontos, deleto a linha auxiliar. Reabilito a linha, vou 30 para a direita, tá? Vamos. Aí, deu 30 para a direita, desço 15, volto 30 para a esquerda e fecho meu ponto. Fechei meu objeto, certo? Quais comandos utilizamos aqui? Utilizamos, vamos abrir aqui um pouquinho mais minha tela. Utilizamos o comando F8 para deixar linhas ortogonais e verticais, onde a gente habilitou e desabilitou várias vezes, e comando linha, certo? O último desenho dessa sequência desta videoaula. Vamos lá? Uma peça um pouquinho mais diferente. Uma peça em que nós possuímos ângulos e repetições de sequência. Eu percebo que aqui nesse primeiro quadrante, vamos lá, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante, são peças semelhantes. O que eu posso fazer? Vou fazer inicialmente igual o mesmo raciocínio criado pela parte superior aqui, esse terceiro desenho. Dá para fazer? Dá, vamos lá. E depois eu vou fazer de uma outra maneira. E digitei comando errado. Caso digitem comando errado, dê ESC. Daí ele limpa a sua linha de comando. L. Vamos começar por esse primeiro quadrante. Ele me disse que tem 25 na horizontal e 25 na vertical e 20 na horizontal. Ele subiu, vamos habilitar F8, 25 e vai para a direita 20, certo? Fiz essa canaletinha aqui, tá? Vou subir um pouquinho para ficar mais fácil a nossa visualização, tá? Agora a gente vai fazer esse trecho superior aqui. Eu sei que ele vai 20 e sobe 20. Vamos lá? Vai 20 e sobe 20. Ligo os pontos, deleto a minha linha auxiliar. Certo? Do lado de cá, a mesma coisa. O 20 e subo 20. Fecho. E ele não foi. Vou deletar novamente. Foi. Tá? E vou fazer esse fechamento aqui, que ele vai 20 e desce 25. Certo? Agora eu preciso da angulação aqui lateral. Como faço? Ele vai 25 e volta 25. Ligo os dois pontos e tenho essa minha diagonal. Aqui do outro lado, mesma coisa. Linha, vou 25 e desço 25. Pronto. Certo? E vou seguindo a minha sequência. Eu sei que minha peça aqui tem 25, ele vem 20 e vai seguindo todo o processo. Só que esse processo é um processo mais demorado. Eu digo para vocês que se eu fizer apenas a criação destas peças aqui, essas que estão selecionadas, eu consigo desenhar com
o conjunto por inteiro. Porque, como eu vejo na imagem da esquerda, ele mostra peças, quadrantes idênticos. Então, eu vou deletar essas segundas partes aqui. Pronto, vou manter só isso daqui. E vou utilizar o comando mirror, espelhar. Como o mirror funciona? Eu seleciono o meu objeto, venho aqui, ó, espelhar, ou digito no teclado MI, espelhar. Ele fala assim, me dê um ponto de referência, tá aqui embaixo na nossa linha de comando. Poderia ser este ou este aqui. Vamos escolher esse primeiro. Clico nele. Agora, se vocês perceberem, ele está travado. Se eu vier para a direita, ele vai estar espelhando essa peça para a direita. Se eu for para cima, ele vai estar espelhando essa peça para a esquerda. Se eu desabilitar o F8, ele vai estar solto e ele vai espelhar para qualquer outro canto que eu queira. Mas eu quero o F8 habilitado. Vamos reabilitar F8. Tá? Então, com o F8 habilitado, cliquei no ponto, vou dar a direção para cima e vou clicar para cima, certo? Aqui no AutoCAD existe duas possibilidades. Eu espelhar e apagar a origem, ou eu espelhar e manter a origem. Vamos primeiro testar o não que ele diz aqui. Ele copiou, espelhou e manteve a origem. Vamos no segundo caso. MI, clico no ponto de referência, dou o direcionamento e vou dar Yes. Ele vai apagar a nossa origem. Caso seja interessante para o seu desenho, você vai fazer isso, tá? Mas para o nosso caso, não. Nós queremos copiar e manter a origem. MI, seleciono, Enter, clico no ponto de referência, dou a direção e não, ele copiou a peça, certo? Eu vou fazer o mesmo processo para a parte inferior aqui. Então, MI, Enter, seleciono o objeto, Enter, clico no ponto de referência e dou a direção. Não, ok? Quais comandos utilizamos aqui? Estamos com a peça pronta. Esqueçam que ela aqui está desformatada, mas essas medidas que nós seguimos. Vou copiar sequência, CO, Enter, e abaixo aqui. Tá? Usamos F8? Usamos. Usamos linhas? Usamos. Qual outro comando nós iremos utilizar? Vou abrir um pouquinho mais aqui nosso sequência de texto. Nós iremos utilizar o comando... Utilizamos o comando espelhar. Mirror. O atalho dele é MI, certo? Lembrando que o MI tem o Yes, que ele copia a origem. Copia a origem? Não, ele apaga a origem. Apaga a origem. Original. Apagar original. Vamos ajustar aqui. Tá? E o no, vamos colocar o no aqui embaixo. No, ele copia, vamos dar um espaço, copia e ele copia e mantém a origem. Vamos fechar aqui, vamos ajustar o nosso texto. Vamos reposicionar com o mover e aqui está feita a nossa peça, certo? Então tá bom, vamos finalizar aqui. Fizemos 4 exercícios onde utilizamos o comando linha e o orto. Basicamente, grande parte dos nossos desenhos serão utilizados o comando linha e o orto habilitado também. Nesse segundo desenho, usamos o linha e o orto também. No terceiro, tivemos um pouco diferencial, que tivemos uma inclinação
Você poderia estar calculando a inclinação aqui, mas nesse caso não foi preciso. Usamos linhas auxiliares e posteriormente deletamos. E no terceiro caso, o nosso desenho aqui de um X, utilizamos o comando F8, linha e o mirror, ok? Então ficamos hoje por aqui com essas 3 sequências, 3 não, 4, né? 4 sequências de desenhos, e no próximo vídeo aula estaremos trabalhando com outros desenhos. Até mais!